Ei, ó, tem alguém ligando aqui, ó. Hein? Tem alguém ligando, é um número desconhecido. É, diz que eu não tô aqui não. Pois tá bom. Não é pra dizer que eu tô aqui não. Oi. Não, o pai não tá aqui não, senhor. É urgente. Rapaz, o negócio é urgente mesmo. Muito urgente. Não, senhor, pô, não vai dar certo não, que ele não tá aqui, só vai chegar na outra semana. Não, porra, o negócio dele aí, ele tá, não sei pra onde é não, ele saiu sem rumo e sem destino. Aí ele disse que só ia chegar aqui na outra semana. Como é negócio de um dinheiro que você ia vir entregar aqui pra ele? Não, mas ele não tá aqui, aí fica difícil. Aí você quer entregar pessoalmente pra ele, é? Ah, bom, pode espera aí até na outra semana. É que ele... Eu tô aqui! Não, senhor, é que é meu irmão gritando aqui no pé do celular. Que o pai